Bom, a gente fez esse módulo é bem curtinho, tá, gente? Eu achei que acho que todo mundo já deve estar com overdose da minha voz, né? Enfim, a gente vai falar rapidinho a respeito de fé e força mental, tá bom? E a gente vai falar de fé, pessoal, não no aspecto religioso, tá? Mas a fé na gente mesmo, né? Na verdade, assim, só para dar continuidade ao módulo anterior, onde a gente falou a respeito de endividamentos e emoções, né? Então, pegando o gatilho, fazendo uma conexão, né, com relação às emoções, a gente vai falar um pouquinho sobre como é importante a gente, né, fortalecer a nossa fé em nós mesmos, né? E aí, pessoal, né, você que está me ouvindo aí do outro lado, né, você acredita em você? Né? Você já fez essa pergunta? Já se olhou no espelho e perguntou, né, se você, né, é, você acredita em você? Né? Normalmente a gente critica as pessoas, né? Ah, minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim, meu marido não acredita em mim, minha esposa não acredita em mim. Mas e aí? E você? Você acredita em você? Crenças limitantes, né? Então a gente usou a imagem desse pássaro, né? Ah, olha, ele está dentro de uma jaula, só que a porta da jaula está aberta e ele não sai voando, né? Ele não se liberta, ele está preso lá, né? Então ele tem liberdade condicionada. A portinha da gaiola está aberta, ele não voa, né? As crenças limitantes fazem isso com a gente. Essa imagem aí, ela é bem antiga, né? É bem conhecida. Então, as correntes mentais são piores que as correntes físicas, pessoal, tá? Tá? Olha o tamanho desse elefante, né? Então, assim, aquela figura do elefantinho amarrado por um barbante na cadeira, né? É como cada vez que você deixa de acreditar em você, como se você fosse esse elefante amarrado na cadeira com barbante. O poder da autoconfiança, né? Então, assim, as pessoas, antes de você exigir que as pessoas confiem em você, você precisa confiar em você, né? Eu listei aqui 10 características de pessoas que são autoconfiantes, né? Autoconfiança, pessoal, não é uma coisa que nasce na gente na noite para o dia, né? Mas é uma coisa que pode ser trabalhada dia após dia. Então, número 1, pessoas autoconfiantes. Elas gastam o seu tempo com coisas produtivas, né? As pessoas autoconfiantes, elas gastam mais tempo se desenvolvendo pessoalmente, profissionalmente, porque elas se gostam, né? Então, elas querem melhorar, evoluir, né? Então, evitar o desperdício de tempo em tarefas improdutivas é uma das características principais das pessoas mentalmente fortes, né? Por isso, concentre-se naquilo que realmente quer e não postergue o início das atividades, né? O melhor dia para a gente começar alguma coisa foi ontem e o segundo melhor é hoje. A gente tem a imagem de um garoto na cadeira de rodas, né? Uma vez eu vi uma cena que me deixou meio impactada, assim, foi até estranho, porque eu não sei, bom, um dia eu estava saindo do supermercado, lá no Rio, inclusive, e tinha um cara pedindo esmolas, né? Um rapaz novo, até bonito, o danado, todo saudável lá, duas pernas, dois braços pedindo esmola. E do outro lado da rua estava passando um menino sem os dois braços, né? E aí eu olhei para o menino estava com uniforme de trabalho, né? Esse garoto, ele estava puxando sabe esses carros de recicláveis, né? De papelão e tal. Esse moleque sem os dois braços, né? O mais curioso, assim, tanto o rapaz que estava pedindo esmola no chão, quanto esse garoto que estava puxando a carroceria cheia de papel, os dois tinham mais ou menos ali a mesma idade, né? Assim, pelo menos visualmente falando, né? Assim, mais ou menos na faixa etária. Jovens. Acho que até entre 20 e 25 anos. E eu acho que até o rapaz que estava pedindo dinheiro ficou meio envergonhado, porque ele notou que eu fiquei olhando de longe, sabe? E esse rapaz sem os dois braços, né? Estava puxando a carroça lotada de papelão. Eu acho que eu que tenho os dois braços e sou fortinha,
provavelmente eu teria dificuldade de puxar aquilo ali, porque tinha bastante coisa na carroceria dele. Ele estava puxando uma carroça cheia de material reciclável, né? Papelão, plástico, essas coisas. E como ele não tinha os dois braços, ele fez uma adaptação, né? Então, assim, ao invés de segurar com os dois braços, ele usava um cinturão, né? Um cinturão grosso em volta do tórax, né? E aí ele ia puxando aquilo com a cintura, pessoal, tá? Então, assim, olha só que duas situações, né? Então, alguém muito saudável, né? Um cara, inclusive o cara que estava pedindo esmola, acho que ele era maior do que o cara que estava puxando a carroceria. Ele é um cara alto, forte, saudável, né? Duas pernas, duas mãos, enfim. Só que, assim, aí eu queria comentar com vocês a questão da mente, como a mente pode ser sua inimiga, né? Então, aquele menino sem os dois braços puxando a carroça cheia de material de recicláveis, aquele garoto, ele ligou o modo soldado dele. Porque apesar de não ter dois braços, a mente dele a mente daquele garoto era provavelmente uma mente tão forte, né, que não impediu ele de puxar uma carroça cheia de material reciclável pelas ruas da cidade toda, né, sem os dois braços, pessoal, tá? Então, aquele cara que estava pedindo dinheiro com dois braços, duas pernas, sentado lá, jogado com cara de coitado, ele era muito mais doente, muito mais incapaz mentalmente do que aquele rapaz que não tinha os dois braços, tá? Porque o cara que não tinha os dois braços estava lutando, né? Estava enfrentando as dificuldades. Mesmo sem dois braços, o camarada estava puxando a carroça com a cintura, né? Então ele resolveu enfrentar a vida, ele resolveu enfrentar os problemas dele. Já o cara que estava pedindo esmola, ele era mentalmente mais fraco, né? Então, assim, apesar de ter dois braços, ele não conseguia, ele estava simplesmente sentado no chão pedindo esmola, tá? Ele não teve a mesma força mental do que aquele cara que estava sem os dois braços. Então, vejam como a mente pode sabotar você, tá? E a escolha, assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Sempre. Isso vale para a vida, né? Pessoas para ferrar com a nossa vida, para foder com a nossa vida, sempre vão ter, gente. A diferença é o que você vai fazer com isso, né? Cada vez que você coloca isso na sua cabeça e você se coloca numa posição de vítima, é como se você estivesse sendo vítima pela segunda vez. Ou seja, fuderam com a tua vida e você vai lá e arrasta isso para sempre nas suas costas, né? Ou você prefere deixar isso para trás e seguir a sua vida em frente mais leve, né? A escolha é nossa, tá bom? Então a gente escolheu essa foto, esse garoto tá numa cadeira de rodas, né? Pessoas autoconfiantes, elas confiam na própria capacidade de se adaptar, como aquele garoto que eu vi lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, sem os dois braços, mas puxando uma carroça gigantesca, né? Sem os dois braços, né? A vida está em constante mudança. Não é raro sermos pegos por situações que mudam a nossa rotina, sem que estejamos preparados para isso. Como perder emprego, por exemplo, pessoal. Quem é que está preparado para perder emprego? Qual pai ou mãe de família que está preparado para ficar desempregado? Ninguém, né? Nós não estamos preparados. O ser humano não está preparado para perder, né? Então, assim, ter uma cabeça, procurar a força que existe dentro da gente, né, para a gente se restabelecer o mais rápido possível é muito importante, né? Entretanto, as pessoas com mentalidade forte são capazes de confiar em si mesmas diante desses novos desafios, pois sabem que irão se adaptar a eles em algum momento da vida. Sofrer, a gente até sofre durante um... Que eu falei para vocês, quando eu fiquei deprimida, né, eu me vi naquela situação, mas eu sabia que, enfim, eu estava olhando para o meu farol e em algum momento eu estaria saindo daquela situação, né? Então, assim, por exemplo, esse rapaz aí da imagem, ele é um paraplégico, né? Pode ser que ele não tenha nascido cadeirante, pode ser que um dia ele andou como nós, né? Sem a necessidade de uso de cadeira de rodas. Mas, assim, o fato de perder a mobilidade nas pernas não pode impedir o sonho de uma pessoa, tá? Enfim, o menino que eu vi sem os dois braços, inclusive, assim, eu acho que nas Olimpíadas, né? A gente vê esses atletas paraolímpicos, eles são tapa na nossa cara,
tá? Pessoas com deficiência física que trabalham, estudam, namoram e etc., essas pessoas são tapa na nossa cara. Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência física tão grande que poderia limitar ela a fazer qualquer tipo de coisa, tá? E aí essa pessoa acaba fazendo um monte de coisas, ela acaba vencendo, né, suas limitações físicas, né? E aí a gente pega uma pessoa que tem, assim, fisicamente completa, só que a mente dela é deficiente. Então, assim, o mental da pessoa é muito mais problemático do que ter um problema físico. Às vezes você consegue superar um problema físico, mas não consegue superar um problema mental. Tá? Então, buscar essa força mental é muito importante, né? A terceira característica de uma pessoa mentalmente forte, elas enfrentam os próprios medos, né? Do que você tem medo? Todos nós temos medos. Eu tenho medo, né? Eu morro de medo de depender das pessoas, né? Tipo, liberdade para mim é uma necessidade. Para mim, tipo, viver é sinônimo de liberdade. Então, assim, assim, tudo que possa me prender me dá até uma taquicardia. Eu não gosto de depender das pessoas. Para mim é muito dolorido, né? Só que o que acontece, pessoal? Chega um determinado momento na vida que em algum momento você vai precisar da ajuda das pessoas, né? Então, isso também tem a ver com humildade, né? Mas assim, quando a gente está falando aqui de enfrentar os medos, né? Exatamente essa época da vida que todo mundo está vivendo, desemprego, descontrole nas dívidas, cara, isso não pode paralisar a gente de tomar atitude, né? Então vamos lá, do que você tem medo, né? Essa é uma característica natural dos seres humanos, mas as pessoas mentalmente fortes são capazes de enfrentar os próprios medos e apenas com o intuito de se tornarem versões melhores de si mesmas, né? Ou seja, enfrentar o medo apenas para provar para os outros de que você consegue vencê-lo não é exatamente uma forma de vencê-lo, né? Então, assim, você não vai bancar o corajoso só para parecer melhor que os outros. Não. Você precisa ser... quando eu digo coragem, né? A coragem, ela salva a gente de muitas situações difíceis, né? Ter a coragem de sair numa segunda-feira para procurar emprego, você tem muita coragem, né? Coragem de tentar mudar uma situação que todo mundo já acha que você já perdeu, já não adianta fazer mais nada. Isso é ter coragem, né? Quarta característica, tá? A gente colocou esse vídeo aí da sujeira e depois da limpeza, né? Então é isso, todo mundo vai fazer cagada ao longo da vida, né? Então, assim, pessoas autoconfiantes, elas assumem os erros e são mais tolerantes com os erros alheios. Então, assim, nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito, todo mundo faz cagada, faz merda na vida, né? A questão é, você vai ficar se culpando a vida toda? Não, né? Você errou, todo mundo erra e outra coisa, você vai ficar apontando as pessoas a vida toda? Também não, né? Errar é humano. Agora, quem é que admite os próprios erros? Né? A gente precisa aprender a admitir. As pessoas mentalmente fortes, é claro, as pessoas mentalmente fortes, né? Aceitar que você é passível de cometer equívocos e aprender com eles é algo que você deve implantar na sua vida o quanto antes, né? Então não queira ser eu não queria falar isso, não queira ser a caga-regra, né? Não queira ser o perfeito, a perfeita, tá? Porque todo mundo erra. O mais importante é você admitir. Então, assim, derrubou, levantou, sujou, lavou, né? Então, perdoar os outros não é permanecer ao lado de quem errou, né? É se libertar, né? Sem ter que buscar vingança ou julgar. Apenas permite-se se libertar. Então, por exemplo, alguém te magoou, trouxe um problema muito grave para a tua vida, né? E a gente encontra criaturas de todo tipo ao longo do nosso caminho, né? Seja no trabalho, nas relações pessoais, enfim. A gente tem aí vários professores durante a vida. Eu digo professores porque, pessoal, toda pessoa que causa algum tipo de desilusão, toda pessoa que causa algum tipo de problema, que te faz se preocupar, toda pessoa que traz um problema para tua vida, né? E que te descontrola emocionalmente, essas pessoas são professores. Elas nem sabem disso, né? Mas quando você tem um chefe difícil, um colega de trabalho difícil,
um companheiro difícil, né? Tipo, quando, enfim, essas pessoas, elas não sabem, mas elas estão contribuindo para o seu crescimento pessoal de uma maneira assim maravilhosa, tá? E, infelizmente, a gente aprende muito mais com erros, com pessoas difíceis, do que com todo mundo que nos ama e quer acolher a gente. São os problemas que deixam a gente mais, que ensinam mais a gente, né? Então, assim, acho que não cabe ficar apontando o erro de ninguém, mas a gente precisa aprender com os erros, né? Então, assim, sujou, assumam os seus erros. E assumir o erro é não ficar fugindo, né? Então, assim, você sabe que você fez besteira, assume, perdoa, se perdoa, né? E segue adiante, né? Quinta característica, né, de pessoas autoconfiantes, elas ajudam e são ajudadas, né? Então, tipo, se você acha que ser egoísta é uma característica de uma pessoa mentalmente forte, você está completamente errado, tá? A vida é uma roda gigante. Uma hora estamos lá em cima e outra hora estamos lá embaixo. E eu digo para vocês por experiência própria, pessoal. Podem chegar momentos na vida de vocês que vocês vão estar bem lá embaixo de verdade. Somos seres frágeis. Basta um problema de saúde para nos deixar em situação de vulnerabilidade, né? Às vezes convivemos com pessoas difíceis, inclusive dentro da nossa própria família. Mas seja paciente e tolerante dentro do saudável, né? Dentro do possível. Você não vai permanecer, você não vai ser tolerante com alguém que te espanca, por exemplo, né? Pois precisamos um dos outros, né? Então, ajude no que for possível, mesmo que seja à distância, mas ajude. Seja financeiramente ou apenas com uma palavra amiga, tá? Então, assim, a gente está vivendo num mundo onde todo mundo aponta, né? Todo mundo critica, todo mundo fala mal. Então, assim, tente ser um pouco diferente da média, né? Então, mesmo que você não goste de algum familiar, ou mesmo que você tenha dificuldade de convivência, você não precisa viver junto com a pessoa, mas assim, você precisa ser tolerante, né? Porque talvez até você seja uma pessoa desagradável. É mesmo. Às vezes a gente fica criticando o outro, ai, meus pais que isso, que aquilo. Cara, de repente o folgado da história é você, só que você não sabe disso, você não se deu conta disso, né? Então, de repente, você que é o grande chato da situação, mas você acha que você é vítima. Então, assim, quando a gente é tolerante com o outro, as pessoas também são tolerantes com a gente, né? E, assim, ninguém é agradável o tempo todo, né, pessoal? Os momentos de... Todo mundo tem um momento de descontrole, de nervosismo, de infelicidade, né? Então, nesses momentos que a pessoa está precisando de compreensão é que você deve dar uma mão, né? Que você deve acolher, tá bom? E, repito, é dentro do saudável, né? Tem situações em que a convivência ela precisa ser cortada, né? Porque se isso está custando a sua saúde, a sua paz, aí é o momento de cortar, né? Mas pessoas emocionais, mentalmente fortes, né? Elas ajudam e também são ajudadas. Quando você cria o hábito de ajudar as pessoas, pessoal, quando você precisar de ajuda, as pessoas, assim, eu acho que você acaba criando um ciclo, né, de tipo de boas ações, né? Então, assim, se a pessoa é avarenta, se ela, enfim, ganha muito dinheiro e ela nunca está disposta a ajudar ninguém, né? E assim, quem é que vai gostar de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa, ela vai ficando para escanteio, né? Então, tente criar boas, tipo, tenha bons amigos, tenha um bom relacionamento com a sua família, né? Então, assim, ajude e seja ajudado. Pessoas mentalmente fortes, assim, no sexto item, elas tentam aprimorar as habilidades ao invés de mostrá-las, tá? Então é bico fechado, pessoal, né? É claro que às vezes não dá nem para manter segredo das coisas que a gente está fazendo, porque eu, por exemplo, aqui onde eu estou nesse momento, eu estou gravando esse vídeo num espaço que, no caso, que fica em frente à casa da minha mãe, né? E aqui, inclusive, assim, não é um ambiente que eu chamaria de ambiente profissional ideal. Acho que tudo que eu estou dizendo, inclusive, deve estar sendo ouvido pelos vizinhos. Então, assim, tem situações que não dá para você manter segredo total do que você está fazendo. Mas, assim, quando eu digo manter... tipo assim, manter segredo, porque assim, você não precisa ficar se exibindo por aí, entendeu? A ideia é assim, não seja um exibido, né?
Então, assim, não seja exibido. Não tenha atitudes apenas querendo ser reconhecido pelos outros. As pessoas mentalmente fortes são capazes de colocar suas habilidades à prova apenas com o intuito de aprimorá-las para si mesmo, tá? Então, não importa se você aprendeu Y, X, ou se você está fazendo uma coisa bacana, espetacular, fenomenal, não fica se exibindo, né? Quanto menos você fala da sua vida, e aí eu acho assim, olhando para hoje em dia, as pessoas no Instagram, né? Cara, as pessoas postam tudo da vida lá, né? Mudou de namorado, já bota foto do cara lá, passou uma semana, não durou nem uma semana de relacionamento e, sabe, você passou por uma situação aí que é até constrangedora, né? Muda lá o perfil. Ai, relacionamento sério com X. Passa uma semana, cadê o relacionamento sério, gente, né? Então, assim, o pessoal fica postando coisas, tipo, vai comer fora, posta foto da comida. Eu acho que, assim, eu acho que quanto mais segredos da sua vida você puder manter, melhor, né? Bom, essa característica é super, super importante. Lembra naquele módulo que a gente falou sobre como pagar as dívidas? Quando a gente começou a fazer aquela análise, né, aquela retrospectiva do passado, e a gente fez aquela análise de tudo, de todas as besteiras que a gente fez, né, um ano atrás com o nosso dinheiro. E aí a gente viu que durante um ano inteiro, somando todas as besteiras, a gente descobriu que podia ter comprado até um carro zero com esse dinheiro. Pois bem, pessoas mentalmente fortes, elas aprendem a juntar para realizar coisas de longo prazo, né? Então, assim, elas sabem esperar. E o grande problema do brasileiro é por isso que a gente compra muito a crédito. A gente quer recompensa imediata e parcela em milhões de vezes, né? Então, as pessoas mentalmente fortes sabem que as recompensas raramente são imediatas. Saber esperar é uma dádiva, né? A impaciência só deixa frustrados e deprimidos. Então, deve ser abolida da sua vida. Então, assim, gente, a Ariana não sabe esperar. É claro que eu sou uma Ariana, como fala, desenvolvida na escola da vida, né? Depois de tanto tomar pancada na cabeça, é claro. Mas eu ainda eu tenho dificuldade em esperar as coisas. E assim, saber esperar é saber se planejar, tá? Então, assim, tente exercitar essa questão da paciência, paciência e o planejamento. Oitava característica de uma pessoa mentalmente forte, ela se concentra no que sabem fazer de melhor, tá? Então, ao invés de você ficar olhando para aquilo que você é péssimo, né? Então, o teu amigo joga futebol pra caraca. Nossa, eu sou um pé de pau. Por que você fica, tipo, olhando só para o que você tem de pior, né? Provavelmente você deve saber fazer uma coisa muito bem. Então, ao invés de se concentrar no que você tem de ruim, se concentre no que você é boa, tá? Uma vez eu falei para minha mãe que eu tive muita sorte, né, na escola, de ser uma menina mais, assim, menos atraente, porque eu era mais gordinha, né? Eu falei para minha mãe que, tipo, eu tive muita sorte, porque isso, de fato, me livrou, provavelmente, de muitos problemas, né? Às vezes, quando a menina é muito bonita, né, ela acaba se sexualizando muito cedo, acaba tendo filho muito cedo, né? Então, acho que o fato de eu ser, assim, menos atraente me salvou de algumas coisas na adolescência, né? É um comentário idiota, mas eu acho que faz sentido, tá? Então, assim, se concentra no que você, tipo assim, por exemplo, então, ao invés de me concentrar enfim, nos namorados e tal, eu demorei muito para começar a namorar e acabei virando uma CDF. Então, assim, eu fui uma adolescente muito CDF. Assim, eu saía do colégio e ia para a biblioteca pública. Então, assim, eu era uma menina muito CDF. Então, assim, tipo, em vez de me concentrar em como eu era gordinha e desajeitada, né? Eu era um macho fêmea, na verdade, quando era adolescente. Era mais menino do que menina. Vivia jogando futebol com a molecada, enfim. E assim, ao invés de me concentrar naquilo que eu era ruim, né? As menininhas não queriam que eu entrasse no grupo delas nem a pau. Ela vem o João Grandão, né? Ninguém me queria. As meninas nunca quiseram minha amizade. E aí, ao invés de me concentrar nisso, eu me concentrei no que eu era boa. Então, eu era inteligente, eu gostava de estudar, e eu era fascinada em aprender, e eu me concentrei naquilo em que eu era boa. Então, se você faz alguma coisa em que você é muito bom, então, por exemplo,
Digamos que você saiba cozinhar maravilhosamente bem, né? Então, assim, foca nisso, né? Procura descobrir aí no que você é bom, né? Então, assim, pessoas mentalmente fortes, elas se concentram no que sabem fazer de melhor, né? Não dê um passo maior do que a perna. Assuma a responsabilidade que você seja capaz de cumprir. Fazer aquilo que sabemos é o meio caminho andado para fazermos com capricho, né? Então, abuse das suas habilidades, tá? Então, assim, quer ganhar um dinheiro extra? Vai lá buscar, né? Tipo, descobre aí qual que é a tua habilidade, o que você faz de melhor, né? E vai para cima. Nono item, né? De pessoas mentalmente fortes, né? Elas são otimistas, mas realistas. Gente, isso é muito sério, tá? Eu conheci, assim, é muito. Hoje em dia as pessoas fazem muito plano. Hoje em dia se planeja muito e se realiza pouco, né? E por que isso acontece? Porque as pessoas, ao invés de sonhar, elas começam a delirar. Porque assim, tipo, todo mundo quer atingir uma coisa muito grande, né? Mas assim, elas esquecem que precisa ser tijolinho por tijolinho. A gente já falou isso lá atrás, né? Então, assim, não monta um salão logo de cara, não aluga um espaço logo de cara para montar um salão de beleza. Compra um banquinho, uma mesinha e abre na garagem da sua casa. Ou então vai trabalhar de cabeleireira para alguém, para aprimorar o que você conhece, né? Então, assim, elas são otimistas, pessoas mentalmente fortes, elas são otimistas, né? Mas elas também são realistas, elas sabem que nada na vida é fácil, que precisa começar de baixo, porque se não der certo, o tombo também é menor, né? Elas estão... eu voltei aqui, pessoal, para falar sobre realidade, que assim, eu vejo também tem muito coach na internet mandando você largar seu emprego. O pessoal fala assim, ó, larga o seu emprego, vai viver de internet. Larga o seu trabalho e vai viver de internet. Gente, sejam realistas, a gente faz uma coisa de cada vez. E o melhor momento para você criar o seu negócio experiência própria, tá? O melhor momento para você criar o seu próprio negócio é quando você está trabalhando e tem renda fixa, tá? Então você aí que está empregado hoje, não dá bobeira. Esse é o melhor momento para você montar o seu negócio, tá? Trabalha depois do horário, trabalha no final de semana, tá bom? Então assim, trabalha no seu emprego de segunda a sexta ou segunda a sábado, não sei. E no domingo aproveita para criar uma coisa para você, tá? Então assim, o melhor momento para a gente empreender é quando a gente ainda está trabalhando para alguém. Por quê? Porque a gente tem a certeza de um salário, tá bom? Então não sai por aí, você que é jovem e garota, né? Eu vejo aí o pessoalzinho que trabalha como menor aprendiz reclamando, eu trabalho, mas eu ganho muito pouco, não importa. É esse pouquinho que você pode usar para investir no seu próprio negócio, tá? Então, assim, essa história, larga o teu emprego e vai viver de internet, gente, acordem para a realidade. Então, assim, pessoas mentalmente fortes, elas são otimistas, mas são realistas, tá? Então, assim, muito cuidado, né? Não joguem o seu emprego fixo para ganhar dinheiro na internet. Por quê, pessoal? Ganhar dinheiro na internet dá trabalho, ninguém imagina quantas horas de trabalho a gente fica. Por exemplo, para eu produzir esse material aqui para vocês, isso aqui não fica pronto em instalar de dedos, tá? Só esses slides aí, gente, demora, né? Às vezes você tem mais de uma, duas, três pessoas trabalhando junto com você, né? Então, assim, tudo dá trabalho, leva tempo, não bomba de uma hora para outra, tá? E as pessoas ficam achando que quando você vê a pessoa fazendo sucesso, você precisa entender uma coisa. Antes dela explodir, antes dela ganhar dinheiro e fazer sucesso, teve uma pessoa lá atrás, né, trabalhando muito, né? Por exemplo, pega o Bill Gates. O Mark Zuckerberg do Facebook, né? O Bill Gates comia miojo, o Bill Gates comeu miojo durante acho que mais de um ano, uns 2 anos comendo miojo para poder colocar o projeto da Microsoft no ar, tá? Mark Zuckerberg também, o camarada andava de chinelo de dedo lá em Harvard, né? Tipo assim, são pessoas que sabem o quanto ser realista como a gente precisa botar o pé no chão para tirar alguma coisa grande do papel, né? Então, assim, não se iludam, tá? Sabe não se iludam com foto de Instagram, sabe? Essas meninas que trabalham no marketing digital aparecem lá lindas, poderosas, não correm importado. Gente, isso aí é só resultado de uma vida de luta, tá?
Parem para saber o que aconteceu com elas, assim, há 2, 3, 5 anos atrás, tá? Então, assim, tudo é tudo caminhada, pessoal, tijolinho por tijolinho, tá bom? Então, se você tiver no emprego fixo aí, segura o seu emprego com fé e coragem, vai economizando para você poder investir no seu negócio, seja na internet, seja fisicamente, tá bom? Então, assim, ó, otimista, sim, realista, otimista e realista, tá? E não sonhar não quer dizer sonhar não quer dizer pirar na batata. O 10º item, né? Então, assim, pessoas mentalmente fortes, então, elas estão sempre prontas para aprender, tá? Pessoas mentalmente fortes não têm desculpa, elas não inventam desculpas. Ah, eu sou burro. Ah, eu sou burra. Eu não me considero uma pessoa inteligente, de jeito nenhum. Da primeira acho que até a 5ª série, os professores achavam que eu tinha algum grau de autismo. Principalmente na 2ª e na 3ª série, teve uma professora maldita, acho que a professora de português, acho que ela não chegou a falar isso para minha mãe, acho que nunca falaram isso para minha mãe, mas eu vi, ela estava na sala de aula, na minha frente, conversando com uma outra professora, falando que essa garota provavelmente tem algum grau de autismo, porque eu era muito quieta, né? Assim, eu me isolava literalmente dos outros alunos da sala de aula e mergulhava no meu mundo, assim, mesmo na sala de aula eu era super quieta, eu ficava só consumindo, enfim. E eu também não tinha o hábito de escrever, né? Tudo que eu tinha que aprender na sala de aula, eu tinha que aprender ali, olhando a professora falar no momento da aula. Eu não gostava de fazer lição de casa, nada disso. O meu aprendizado era naquele momento, na sala de aula. Tinha tédio de ficar de copiar. Eu nunca entendi esse modelo de ensino, sabe? A mulher fica lá, tipo assim, escrevendo na lousa e você tem que ficar copiando. Posso falar? É coisa de louco. Loucos, na realidade, assim, não era eu que tinha algum problema com relação à cognição, mas é o nosso sistema de ensino, né? Mas enfim, na realidade eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH eu tenho TDAH e déficit de atenção, né? Eu fui uma criança hiperativa, né? Enfim, então assim, não importa se você tipo assim, não se conforma. Se você tem alguma dificuldade em aprender, cria um método para você começar a aprender. Não fica achando que você é limitado ou que você não nasceu para fazer isso ou aquilo. Gente, tudo na vida a gente aprende, tudo. E qualquer pessoa tem sim a capacidade de aprender o que ela quiser. Tudo depende do quanto você quer uma coisa, tá? Então, se o senhor e a senhora que estão me escutando aí do outro lado, se vocês não sabem ler e escrever ainda, eu faço um desafio. Tá na hora de começar a aprender, de buscar aprendizado, tá? Procura lá o supletivo da sua cidade, né? Acho que outra coisa, não tem idade, tá, pessoal? Né? Esse negócio de idade só existe na nossa cabeça, tá? Então vamos lá. 10º item, 10º e último item, né? Pessoas mentalmente fortes, nunca fique acomodado. Cada novo dia é uma nova oportunidade de aprendizado. Invista em assuntos desconhecidos, igual a pessoas mentalmente fortes. Então, assim, não fica lendo sempre a mesma coisa, não fica limitado a um portal de notícias só, né? Seja curioso, curiosa, né? E não aceite que... você não precisa aceitar o rótulo de ninguém, né? Muita gente fala assim, a menina bonita é burra. Quem disse, né? Os meninos são mais inteligentes do que as meninas. Mas quem falou? Pobre não aprende, pobre é burro, pobre tem que morrer burro. Mas quem disse, né? Quem disse que conhecimento está limitado a uma classe social, tá? Conhecimento não tem barreira, pessoal. Na verdade, assim, o que torna os seres humanos mais iguais é justamente o conhecimento, tá? Uma pessoa lá numa comunidade lá na Rocinha, uma comunidade do Rio de Janeiro, pode conquistar tanto conhecimento como uma criança de um colégio particular. A questão é que a gente precisa começar a ensinar o pessoal a buscar informação, né? A internet ela é aberta e eu vou te falar uma coisa para vocês. Tem uma porrada de cursos gratuitos por aí que qualquer um pode fazer sem precisar de dinheiro exatamente, né? Que valem muito mais do que essa escola sucateada, a escola pública do Brasil, tá? Então, assim, se você é pai e mãe e acha que o seu filho e a sua filha estão aprendendo coisas boas para a vida prática delas, você esquece.
eu acho que se o governo fechasse todas as escolas hoje, por pelo menos aí uns 3 meses, e fizesse uma reforma geral, ele estaria fazendo um favor para as nossas crianças, tá? Isso que o pessoal está aprendendo hoje na escola, uns já não tem nenhuma utilidade para a vida prática, tá? Eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu vou estar falando disso no próximo módulo, tá bom? Então é isso, pessoas mentalmente fortes. Primeiro, tudo começa pela fé em você mesmo, né? Quando você começa a ter fé em você mesmo, você vai se valorizar mais, você vai acreditar mais em você e você vai querer fazer mais por você próprio, né? Eu vou contar rapidinho. Eu coloquei esse vídeo da águia. Eu acho que assim, eu sou super fã desse animal aí. Eu acho ele um animal fascinante, né? O pessoal costuma falar, nossa, essa pessoa tem visão de águia, né? O que a gente quer dizer com visão de águia, né? Enquanto os animais terrestres estão aqui, como a águia ela voa muito alto, ela consegue assim voar acima, né, das nuvens, né? Inclusive assim, em lugares que outros pássaros não aguentam chegar, porque a temperatura é bem baixa, né? Já é mais frio. Eu não sei se vocês já viram assim, tipo, esses corvos, né, caídos no chão, assim, meio congeladinhos. Pode ser que eles atingiram um nível de voo muito alto que eles não deveriam ter atingido. Mas enfim, a águia ela voa bem, bem alto e ela aguenta lá a latitude numa boa, né? E ela consegue ver tudo lá de cima. Então a águia, ela consegue ver o todo, não o micro, né? Então a dica que eu dou para vocês é assim, por mais problemática que esteja a sua vida, e às vezes a gente fica olhando só para o problema e a gente fica só num bairro, não sai para outros lugares do mundo, a gente fica limitado a um endereço, a uma cidade, a um grupo de pessoas, e aí você deixa de ver o todo, né? Então, assim, é importante você saber que tem muito mais do que aquilo que você está olhando, né? Tipo assim, às vezes você acha que o seu problema é grande, mas você vai descobrir que o seu problema é pequeno diante dos problemas do mundo, né? Então, tente ter uma visão de águia. Quando a gente fala ter uma visão de águia, não só ter uma visão para o todo, né? Mas assim, é você conseguir ver a beleza das coisas e encontrar oportunidade nas coisas também, né? Às vezes, no meio do problema, existe ali uma oportunidade escondida, né? Então, assim, visão de água não fica olhando só o problema, não fica olhando só o pequeno, né? Não fica só limitado ao seu bairro. Se, por exemplo, se você está morando numa comunidade no Rio de Janeiro, se você está morando numa comunidade em São Paulo, tá lá vivendo debaixo de bomba, porrada e baixaria, né? E você tá preso naquilo ali, e aquilo ali tá prejudicando a educação dos seus filhos. Cara, já pensou em pesquisar outras cidades do interior de São Paulo? Você conhece outras cidades do interior do Rio de Janeiro? Né? Ou até fora desses estados? Será que não é hora de você conhecer um lugar mais tranquilo, mais perto da natureza, né? Onde as despesas sejam onde assim, o valor de um aluguel seja mais barato, né? Então, assim, você precisa parar de achar que é onde você mora, que esse é o único lugar onde você pode estar, né? Quando você nasceu, tipo, Deus deu a liberdade de você tomar decisões para sua vida, né? Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não entendo por que os moradores de comunidade no Rio de Janeiro, por exemplo, permanecem morando nessas comunidades, pessoal, tá? Eu acho que pelo menos ali, eu acho que 40% pelo menos são de pessoas que vieram do Norte, Nordeste, né? E eu vou dizer assim, inclusive a gente fez, no próximo módulo, a gente fez uma pesquisa também com relação para saber mais ou menos assim como é que é a origem, né, dos moradores de rua. Foi feito um estudo, né, um levantamento aí por uma ONG, né? E eles conseguiram identificar que 40% dos moradores de rua de São Paulo, da capital de São Paulo, vieram de outros estados, né? Então, assim, elas vieram principalmente das regiões norte e nordeste. Então, assim, a seca, né, a fome nessas regiões, falta de emprego, né? Enfim, desde que São Paulo, inclusive, foi construído por imigrantes, né? Pessoas que vieram do norte e nordeste. E num determinado momento, enfim, tinha muito emprego para todo mundo, né? Então, assim, só que se a gente imaginar que 40% das pessoas que são moradores de rua hoje, elas vieram de outros estados, essas pessoas vieram para a cidade de São Paulo tentar a vida, né?
buscar por uma oportunidade de melhora de vida e acabaram nas ruas, pessoal. Tá? Então, se você que é da região Norte e Nordeste e que comprou esse conteúdo e está me assistindo, eu vou dar um recado para vocês. Não saiam da sua terra. Né? Fiquem aí. As grandes cidades, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, etc., primeiro, que assim, além de a gente está num momento de desemprego muito grande, o segundo maior problema do desemprego é a violência, né? Então, assim, as cidades estão extremamente violentas, né? Então, às vezes, as pessoas saem do interior, onde dá para comer mal, mas é possível comer desde que você plante, né? E acabam indo morar numa comunidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, e lá você vai ter contato a todo tipo de violência, pessoal, né? Então, assim, gente invadindo a sua casa, gente espancando o seu filho, estuprando a sua filha. Viver numa comunidade não é tarefa fácil, né? Então, é muito, muito cuidado, né? A gente volta naquele assunto. Ter um sonho é tipo sonhar, mas assim, ser realista, né? Então, assim, então, meu recado para você, que é de fora das grandes capitais, né? Se você é do Norte e Nordeste, tem equilíbrio, né? Para você, tipo assim, se locomover de um estado para o outro, saiba que não está mais valendo a pena, tá? E para você que já está nesse momento morando dentro de uma comunidade ali, tipo, sacrificando a segurança sua e da sua família, acho que vale a pena, tipo, tenha a visão de águia, né? Saiba que você não tá grudado aí, né? Tipo, sai voando, vai pesquisar outras cidades do interior de São Paulo. Talvez você encontre uma vida muito mais tranquila e muito mais segura, né? Então, assim, visão de águia é a gente ter a capacidade de buscar oportunidades mesmo no meio do problema, tá? Então, assim, sai do solo, né? Olha de cima para ver o que você consegue fazer. E assim, não, tipo assim, olhando muito mais além disso que você dessa situação que você está vivendo hoje, né? Então, eu desejo que vocês comecem a olhar oportunidades assim fora do que vocês conhecem, né? Então, eu vou finalizar esse módulo aqui, pessoal.